Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Marcos 5, no versículo 15, que diz assim: Chegaram onde Jesus estava e ficaram olhando o endemoniado, sentado, vestido em seu perfeito juízo, o mesmo que tivera uma legião, e temeram. Então, nós vemos aqui que Jesus foi para a terra dos Gadarenos, e assim que ele chegou, ele já deu de frente já com um homem que estava com uma legião de demônios. Então o Senhor com grande misericórdia desse homem, o Senhor expulsou esses demônios. E nós vemos aqui que Jesus pergunta, qual é o seu nome? E ele diz assim: nós somos legião porque nós somos muito. E então o Senhor, ele viu a situação, e teve grande misericórdia desse homem que vivia morando nos sepulcros. Então a legião disse assim: olha, nós queremos que o Senhor nos coloque nos ponha nesses porcos. Mas mesmo que o Senhor ele tenha atendido ali o pedido daqueles demônios, nós vemos também que eles não ficaram nos porcos, porque os porcos todos morreram. Então nós vemos aqui a grande misericórdia do Senhor e a falta de amor, pelo próximo. Porque aquele homem sofria há muito tempo. E a gente vê que aqueles homens, eles eram pessoas que cuidavam dos porcos, eram os donos dos porcos, Então a gente pode ver então que a riqueza, ela domina o coração e ela não deixa a misericórdia entrar no coração. A pessoa, quando tem a ganância de ter, ela parece que não se importa com aquele mendigo que está ali mendigando. Ele apenas quer que ele não atrapalhe nada, que ele não fique na calçada dele. Ele não quer que ele vá bater lá na porta, pedir uma água, para não ficar feio para ele. Assim eram esses homens que eram os donos dos porcos, que poderiam ser, hoje no nosso tempo, empresários, Mas o que chama atenção também é que as pessoas, quando viram, ficaram aterrorizadas, porque nunca tinham visto acontecer algo assim. Uma pessoa com tanto poder e autoridade chegar e expulsar um demônio que estava numa pessoa. Muitas vezes os demônios trazem enfermidade para a pessoa e deixam a pessoa toda torta. Isso também são demônios que entram na pessoa e a pessoa nem sabe, ela pensa que é enfermidade. E muitas vezes são demônios que entram na pessoa e deixam ela assim. Então, aqueles que apacentavam, os porcos ali, eles foram e anunciaram na cidade. E todos foram ver, o que tinha acontecido. E viram aquele homem vestido sã, na natureza normal dele. E ficaram todos assustados, porque nunca tinham visto uma situação assim. Então a gente vê que grande foi a misericórdia de Deus, que deu o Filho dele, para que essas pessoas pudessem ser livres. E nós vemos também que essa pessoa que foi livre, esse homem, ele disse assim: Senhor, deixa eu ir contigo. Aí o Senhor falou assim: não, vá para os teus, vá para a tua casa e anuncia a todos o quanto o Senhor teve misericórdia de vocês. E foi isso que ele fez. Ele pegou, começou a andar
e começou a dizer a todos de Decápolis, que era a cidade aonde que isso aconteceu. E as pessoas ficaram admiradas, porque nunca tinham visto algo assim acontecer. Então, quando a gente vê o poder de Deus acontecendo, a gente realmente fica admirado. Mas a gente também vê a ganância desses donos de porcos, porque eles tiveram prejuízos. Então, eles tiveram prejuízos e mandaram que Jesus saísse dali. Então, eles não tiveram nem um pouco de misericórdia daquele homem. Pouco estavam se importando se ele estava no sepulcro, se ele estava comendo, não estava comendo. Então, a gente tem que cuidar muito, porque Paulo nos fala que o maior mandamento de Deus é o amor. Tudo se resume no amor. Tudo se resume na misericórdia. Então, quando você pode, estende a mão a alguém que necessita, alguém que estiver na rua. Se você não tiver, de repente, nada para dar de comer, mas ofereça a tua oração. Assim como Paulo estava entrando no templo e um paraplégico, ele esperava que Paulo desse uma moedinha, algo para ele. Então Paulo disse assim: eu não tenho moeda nenhuma, mas levanta-te e anda. Então a gente vê que vale muito mais uma oração de libertação, se caso a pessoa não tiver. Então, se a gente não tem nada para oferecer, uma comida, uma moeda, alguma coisa assim, a gente oferece a nossa oração, porque a oração do justo tem muito em seu efeito. Deus pode operar grandes milagres na oração de um justo. Então, Jesus nos deixa esse exemplo. Se você não tinha nada para oferecer, ofereça àquela pessoa, aquele mendigo, então a tua oração, que a tua oração pode vir a libertar aquela pessoa. Todos aqueles que virem ficarão admirados e vão dizer: esse verdadeiramente serve a Deus. Porque só aquele que serve a Deus, Deus dá essa autoridade. Então ficamos com essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.